Olá, hoje a gente mergulha nas classificações de investidores aqui no Brasil, sabe? Aquelas que a CVM define. Isso, CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E a gente está usando como base um material sobre certificações, né? Exato. A ideia é entender bem o que é ser investidor profissional, qualificado ou não residente. Porque no fim das contas isso define onde a gente pode ou não investir, né? Com certeza. Não é só um nome bonito, Isso realmente separa os produtos financeiros. Basicamente por patrimônio e, digamos, pelo conhecimento que se espera que a pessoa tenha. Entendi. Bom, vamos começar por cima então. Investidor profissional. Quem são eles? Imaginam, sei lá, bancos, grandes instituições. Exatamente. Instituições financeiras, seguradoras, as de capitalização, entidades de previdência abertas e fechadas, fundos de investimento, toda essa turma. Certo. Mas olha que interessante, pessoa física ou jurídica, tipo normal, também pode ser profissional. Ah, é? Mas como? Precisa ter muita grana, imagino. Muita. Mais de 10 milhões em investimentos financeiros. Só que não é só isso. Tem um detalhe. Qual? Precisa, além da grana, assinar um termo. Um documento dizendo que, sim, essa pessoa tem conhecimento suficiente para entender os riscos. Ah, entendi. Então, 10 milhões e mais essa declaração, tipo, eu sei o que estou fazendo. Isso. Não basta ter o capital, tem que, atestar a expertise. É uma segurança a mais, né? Pelo menos na teoria. Faz sentido. E quem mais entra aí? Também entram clubes de investimento, mas só se o gestor for um administrador de carteira autorizado pela CVM. Ok. E também profissionais do mercado, tipo agente autônomo, administrador de carteira, analista, consultor, se eles tiverem a certificação da CVM e estiverem investindo o próprio dinheiro deles. Ah, o dinheiro deles mesmos, não de clientes. Exato. E, por último, nessa categoria, os investidores não residentes. Eles já entram direto como profissionais. A gente fala deles daqui a pouco. Tá combinado. Bom, descendo um degrau tem o investidor qualificado. Qual é a principal diferença para o profissional? Primeiro, é importante saber: todo profissional já é automaticamente qualificado. O contrário não vale. Certo, uma hierarquia. Isso. Para ser só qualificado, sem ser profissional, a regra do dinheiro baixa. Precisa ter mais de R$ 1 milhão em investimentos. 1 milhão. E também precisa assinar aquele termo de conhecimento. Também, a pessoa física ou jurídica tem que atestar por escrito que é um investidor qualificado. A lógica é parecida com a do profissional, mas com um valor menor. Entendi. 1 milhão e o atestado. Mas e se a pessoa não tem essa grana toda? Tem outro jeito de ser qualificada? Tem sim. Se a pessoa passar em alguns exames de qualificação técnica ou tiver certificações que a CVM aceita para trabalhar no mercado. Tipo aquelas que você mencionou antes, para agente autônomo, analista? Exatamente essas. Se eles tiverem essas certificações, ao investir o próprio dinheiro, também são considerados qualificados. Interessante. Liga a qualificação direta ao conhecimento comprovado, né? Não só ao dinheiro. Pois é, e tem mais um caso. Clubes de investimento, de novo. Mas aqui a regra é um pouco mais leve. Basta que o gestor seja um cotista, que ele mesmo já seja um investidor qualificado. Ah, não precisa ser um administrador profissional registrado na CVM, como no caso do clube para ser profissional. Isso, um pouco mais flexível. Legal. Agora, e aqueles investidores não residentes? Você disse que eles são automaticamente profissionais. Por quê? Bom, não residente é, basicamente, quem mora ou tem sede fora do Brasil e investe aqui. Pessoa física, jurídica, fundo de investimento estrangeiro. Certo, o capital que vem de fora. Exato. Para poder operar aqui, eles precisam se registrar na CVM e, ponto-chave, precisam nomear um representante legal no Brasil. Um representante, tipo quem? Geralmente é uma instituição financeira daqui, autorizada pelo Banco Central e também registrada na CVM. Ah, então é por causa desse representante que normalmente já é uma instituição financeira, ou seja, um investidor profissional. Exatamente. A CVM meio que assume que, por ter esse representante qualificado cuidando das coisas aqui, o não residente já está bem assessorado. Por isso ele ganha a classificação de profissional, mesmo que o patrimônio dele individualmente não seja conhecido ou relevante para essa regra específica. Entendi. Facilita a entrada do capital estrangeiro, presumindo uma proteção via representante. Clareou bastante. Que bom. Então, só para a gente amarrar tudo, o não residente é profissional por definição, por causa do representante. Correto. O profissional pode ser uma instituição, ou alguém com 10 milhões mais o atestado, ou um desses profissionais certificados investindo o próprio dinheiro,
ou o não residente. E todo profissional é qualificado. Perfeito. E o qualificado pode ser alguém com 1 milhão mais o atestado, ou alguém com as certificações específicas, ou um profissional. Certo. Exatamente essa estrutura. Os marcos de 10 milhões e 1 milhão de reais, mais a necessidade da autodeclaração, para quem não é do mercado financeiro de carteirinha, são os divisores de água principais para pessoa física e jurídica comum. Ótimo. Deu para entender bem as 3 categorias e como a CVM segmenta o acesso aos investimentos com base nisso tudo: grana, atuação, certificação ou origem do capital. Isso. Define quem pode acessar o quê, né? Produtos mais complexos, potencialmente mais arriscados ou exclusivos ficam para essas categorias. E aí fica aquela reflexão, né? Será que essa divisão baseada principalmente em dinheiro e numa autodeclaração de conhecimento protege mesmo o investidor? Pois é, ou será que acaba sendo mais uma forma de segmentar o mercado por riqueza, sabe? Com eventuais brechas aí no meio. É uma questão interessante para pensar sobre a real eficácia da regra versus a intenção dela.